Professora, Oi. lá no AVA, eu fiquei em dúvida em um exercício lá. O mineral, ele não é um sólido que é obtido por processo natural? Aham. Bom, lá tava. Deixa eu só ver aqui o exercício, só para ver se tá certinho o que eu pensei. Você diz no exercício de fixação? Isso, isso. Eu tô entrando aqui rapidinho. Ah, a matéria sumiu aqui pra mim. O que sumiu? A matéria não tá aparecendo. Não, Não fala. só, não só a mineralogia, não tá aparecendo nada. Tá aparecendo só física e Ué, que estranho. cálculo sumiu as químicas tudo. Ano, Passava. pass... ano passado a Ava teve um problema desse. Ele sumiu com as disciplinas também do nada. Aqui, para mim, ele tá funcionando e a visibilidade do curso tá a mostrar. Que estranho. Não, então, o exercício tinha uma afirmação lá que era para escrever se estava correto. Ele dizia tudo sobre o mineral, só que eu não marquei porque não estava escrito que era um processo natural. Estava escrito que era um sólido obtido, aí estava falando do tempo, do nucleação, essas coisas, só que não estava falando que era um processo natural, estava só um sólido. Aí eu achei que não, porque os que são feitos em laboratório não são considerados minerais. Mas estava falando na frase de. Não, ele falava tudo sobre o mineral certinho, só que não tinha a palavra natural, não tinha processo natural na Ah, eu não estou tá. conseguindo achar aqui. Era só um processo inorgânico, não diria processo natural. Eu tô tentando compartilhar aqui a tela com o exercício pra gente ver se acha ele aqui. Boa noite, pessoal. Eu acho que é essa daí embaixo. Mas creio que esse aí é embaixo. É que eu não estou conseguindo ver direito, mas eu acho que é essa daí embaixo. A tela tá meio borradinha, né? Eu tô vendo aqui. É pequenininho. Mineral é uma substância sólida de composição química definida e variável dentro de limites estabelecidos, com arranjo atômico ordenado, formado por processos inorgânicos. Ah, tá. Você disse que por não dizer aqui que tinha que ser de formação natural. Aí eu não marquei, só que estava dizendo que era certo. Ah, Aí eu fiquei nessa dúvida. entendi. Não, acho que aquela, sendo bem criteriosa, realmente deveria estar falando que é formada por processos naturais inorgânicos. Ou algumas substâncias podem ser de formação orgânica desde que tenham algum processo geológico envolvido. Né? Faltou aqui o natural. Não se preocupe, na prova não vai acontecer isso, não. Mas Tá bem. eu. Não, mas eu vou anotar aqui para mudar, você tem razão. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindos. Eu só estava tirando uma dúvida do Luiz aqui no exercício no AVO, que ele ficou na dúvida aqui por que essa frase aqui foi corrigida como certa, se estava faltando na definição falar que o mineral é uma substância formada por processos naturais, né? Que não pode ser sintético. É que eu acho que como tem outra frase aqui que fala, aqui ó, sobre mineraloides e minerais sintéticos, aí eu acho que eu acabei esquecendo de colocar aqui. Mas eu vou arrumar.
Eu ainda não consegui o acesso ao AVA, mas eu mandei um e-mail que me indicaram. Aí eu tô esperando a resposta. Taura, aí você não assistiu a aula, então, da semana passada? Não, não assisti porque eu deixei para me cadastrar ontem e aí eu até hoje não recebi o e-mail. Aí eu perguntei lá no grupo da minha faculdade para ver se tinha algum meio de entrar em contato com eles, aí eles me mandaram. E até agora eu também não tive nenhuma resposta, mas eu acho que eles vão responder, né? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar aqui no chat pra vocês o canal do YouTube. Aí eu não sou youtuber, eu não sei mexer no YouTube, gente. Eu só jogo os vídeos lá. Eu tô me batendo aqui pra achar o link do canal. Como que eu faço isso? Eu reloguei aqui e apareceu tudo. Oi? Eu loguei no AVA de novo, aí apareceu todos os cursos de novo, né? Eu saí, desloguei, loguei de novo, apareceu tudo. É susto. Deve ter sido algum erro do AVA. No semestre passado eu acordei com um monte de aluno me mandando e-mail uma vez. Professora, o que você fez que o curso sumiu? Eu falei, gente, eu não fiz nada. Foi culpa minha, não. Mas aí quando eu conseguir acessar o AVA, tem algum código de acesso ou só entrar na turma? Tem. Boa pergunta. Só deixa eu mandar aqui o chat. Esse aqui é o link para o canal do YouTube. Enquanto você não tiver acesso ao AVA, vai assistindo as aulas por lá, para você não ficar muito atrasada, tá? E a chave de inscrição da turma do noturno, eu vou ver aqui. Só um pouquinho, gente, peraí. Gente, desculpa, alguém tentou entrar na minha casa. Acho que é raro de porta. E alguém tava forçando a porta da minha. Bom, pelo menos acho que foi isso. A minha cachorra tava latindo e agora tá aqui toda. Tá tudo bem. Eu acho, pelo menos, que tá tudo bem. Levei um susto. Eu tô sozinha em casa, meu marido viajou. Vai lá latir mais um pouco, vai. Onde que eu parei que eu tava falando? Eu até me perdi, desculpa, gente. Nada, tranquilo. Você estava falando da chave que eu te perguntei, do acesso ao AVA? Isso. Eu ia ver aqui no. Tem alguma coisa estranha. Tô ouvindo uns barulhos lá no corredor. Tô gostando, não. Muscovita. Lembrei. A chave da turma do AVA dessa turma. Aí, se você não conseguir a matrícula direto lá, aí você vai ter que fazer essa matrícula com essa chave aí, tá bom? Qualquer problema, me manda teu DRE e eu faço a matrícula direto, que eu consigo fazer. No AVA eu consigo, no SIGA que eu não consigo. Eu tenho que pedir para a secretária da graduação fazer daí para mim. Tá? Mas alguém teve alguma dificuldade, gente, com AVA, com alguma coisa assim? Tá.
eu vou fazer o seguinte, então. Aura, você não assistiu a aula, a gente vai ver eu vou fazer uma revisãozinha bem pequenininha, tá? Era mais só para reforçar alguns conceitos com vocês, mas já te aconselho a realmente assistir a aula inteira, tá? Tem alguém que é desse período de rematrícula? Eu me esqueci como é que é o nome disso. Eu fui a que te mandei e-mail, que a secretaria me alocou. Ah, tá. Acho que era a Júlia e tinha a Bruna também, eu acho. Eu só vou explicar rapidinho para vocês como que vão ser as aulas, tá? Para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui agora. As aulas, elas são todas gravadas, disponibilizadas pelo AVA. Então, toda semana vão ser liberadas módulos de aula, tá? Para vocês assistirem a aula gravada. Por que eu optei dessa maneira? Porque se alguém tem algum problema de conexão, de internet, se acontece alguma coisa e a pessoa falta na aula, vocês não perdem o conteúdo e assim fica um jeito mais... vocês conseguem administrar melhor o tempo de vocês, tá? Do que ficar sentado aqui falando por horas e horas e horas. Então, eu optei por fazer desse jeito. A receptividade nos outros períodos foi boa, então eu optei por manter assim, tá? Então, no dia 16, né, que foi a primeira semana, foi liberado aqui os primeiros módulos, e hoje vão ser liberados a segunda aula, né, os módulos da segunda aula. Nesses encontros síncronos que a gente vai ter toda terça-feira às 6h30, eu vou usar para tirar as dúvidas de vocês, para fazer alguns exercícios de fixação, tá, do conteúdo, dos conceitos, e para fazer exercício a partir de um momento que a gente estiver um pouquinho mais avançado já, a gente vai começar a fazer exercícios de descrição mineral. Então, eu vou trazer fotos e a gente vai praticando os termos, como que é essa descrição mineral visando a identificação de um mineral, tá? Então, por exemplo, o que eu preciso observar nesse cristal, né, nesse mineral aqui, que vai me levar à identificação dele como um quartzo. E também que material que eu posso usar para consultar, né, para ver se esse conjunto de propriedades que eu observei, que eu descrevi nesse mineral, que vai me ajudar aqui a levar a identificar ele corretamente, né, como um mineral. Ou então, no caso aqui, né, a gente vê que minerais diferentes têm propriedades físicas e químicas diferentes, né, e a gente vai usar algumas dessas propriedades para identificar os minerais. E a gente vai fazer isso aqui nas aulas síncronas, tá bom? Aqui no AVA, eu tô mostrando aqui, ó, tem a gravação, todos esses nossos encontros síncronos vão ser gravados, esse está sendo gravado, então se alguém perder alguma coisa, ou se quiser rever alguma coisa do exercício, tá? Vai estar tudo disponível no AVA. Assistam aqui essa, porque eu apresentei direitinho como que vai ser a disciplina, falei da questão das provas, tá? A gente tem aqui a questão que as provas, elas são liberadas num dia, mas vocês têm um tempinho para fazer. Vocês não precisam fazer no dia que a prova é liberada, tá? Para vocês fazerem realmente quando vocês se sentirem mais prontos para fazer a prova. Tá bom? Então, eu vou começar aqui a revisãozinha. Quem não assistiu a aula, não acho que vai ficar muito perdido, tá? Vocês vão acabar vendo algumas complementações durante a aula, tá? Mas qualquer coisa, vocês interrompam, podem fazer pergunta a hora que vocês quiserem, tá? Eu mostrei para vocês, eu não vou entrar muito nessa parte para não ficar muito repetitivo, mas eu mostrei para vocês um pouquinho da história evolutiva dos conhecimentos na mineralogia, né? E o que eu quero que vocês guardem disso, tá? Os avanços no conhecimento da mineralogia são avanços científicos, tá? Assim como são os avanços na química, na medicina, na física, na matemática, tá? E esses avanços, eles são cumulativos, eles são multidisciplinares, e eles abrem, cada vez que a gente descobre alguma coisa, na verdade a gente se depara com novas perguntas, tá? Então,
A partir do momento que a gente sabe alguma coisa, a gente identifica várias outras coisas que a gente não sabia antes. E é assim que a mineralogia foi evoluindo. Então, a gente viu aí o uso de minerais, né, incorporados na nossa história, desde aqui da pré-história, tá? Do início da humanidade, né, da espécie humana, esse desenvolvimento do conhecimento dos minerais acompanhou a evolução humana, tá? Então, à medida que a gente foi conhecendo mais minerais, isso foi permitindo novas culturas, novas formas, novas ferramentas, tá? Isso foi ajudando o homem a dominar cada vez mais o planeta, tá? Tanto aqui mineração, né? Eu coloquei aqui foto do agrícola, do esteno, né? Desde lá de Aristóteles, tá? Com esses avanços dos conhecimentos, tá? Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que tudo que a gente sabe hoje é um acúmulo de conhecimento desde que o homem começou a entender, desde que o Homo sapiens sapiens, tá? Desde que o homem sabe que sabe, a gente vem acumulando esse conhecimento de mineralogia e a gente ainda tem muita pergunta. Tá? Eu vou passar para vocês aqui algumas das respostas que a gente já obteve, mas um exemplo, tá, que eu vou dar para vocês. Saiu recentemente um estudo na Science da primeira vez que a gente efetivamente conseguiu estudar um mineral que já era há muito tempo conhecido, em teoria, tá? O nome dele é perovskita, e ele era um mineral teórico que já tinha sido não encontrado exatamente esse mineral, mas um parecido que dava suporte para a teoria de que esse mineral existia e que é um mineral mantélico. É um mineral que só existe no interior da crosta, em profundidade, no manto. A gente vai ter uma aula para falar um pouquinho sobre essas divisões, tá? E saiu um estudo recente agora de que finalmente esse mineral foi devidamente analisado, catalogado, porque ele foi encontrado como inclusão dentro de um diamante. Eu vou só mandar aqui para vocês o link da matéria, se alguém tiver interesse, né? Mas então, finjam que isso aqui é um diamante, tá? E as pessoas que acharam que por conta das inclusões, dessas manchas escuras que tinham dentro do mineral, ele não teria valor, acabaram vendendo, ficou guardado por anos na coleção de um colecionador, até que os filhos, acho que começaram a se desfazer. Essa parte ficou meio nebulosa para mim, eu não fui muito atrás para saber como que efetivamente acabou na mão das pessoas que foram estudar, mas quando foram estudar, eles viram que as manchas negras dentro do diamante, na verdade, eram esse mineral. E depois de aí, quase 50 anos desde a teorização dele, a gente teve a comprovação de que ele realmente existe, tá? E é um mineral que é aí entre 5% e 7% estimado, né, do volume do manto é formado por esse mineral, tá? Então, a gente ainda tem muito para descobrir e para conhecer, tá? Então, todo esse módulo, o primeiro módulo da aula, era um pouquinho para falar sobre isso, tá? E ao longo desse módulo eu fui falando para vocês algumas das importâncias, tá? Eu separei 3, tá? que para mim são para mim não, né? Para mim, para os livros, para muita gente que estuda mineralogia, são os principais pontos, tá? Da importância dos estudos da mineralogia. Para entender os processos geológicos, né? Então, como eu falei, né? Os minerais, eles guardam informações dos processos que aconteceram, que levaram eles registram os processos de formação, de evolução da Terra, tá? Isso ajuda a gente a entender a formação de outros planetas, do sistema solar, né? Comportamento dos elementos químicos, mas por eles terem essa formação natural, né? Não serem sintetizados, eles ajudam a gente a conhecer melhor o planeta. Minerais dão aí o suporte para o desenvolvimento, deram e continuam a dar, né, o suporte para o desenvolvimento da civilização humana. Então, o emprego desses materiais permitiu nossa evolução, né? Eu cito lá a era do bronze, a era do ferro. Dizem hoje em dia que a gente está na era da sílica, né? Da importância que
esse elemento tem no nosso dia a dia, né? E a sílica nada mais é do que a extraída desse mineral aqui, de quartzo, né? Quanto mais puro, mais fácil a extração, né? E quanto mais a gente estuda as propriedades físicas e químicas dos minerais, a gente melhor usa e aplica esses recursos, né? E eles acabam aí também levando ao desenvolvimento de tecnologias. Novamente, eu citei o exemplo do quartzo na aula, né? Que antigamente ele era usado ou como pedra lascada para corte, ou então como ornamento. E aí, com o avanço das tecnologias lá de rádio, ele começou a ser usado aí como bateria, né, como amplificador, tá? Então, tem o exemplo também do diamante, tá? Que com algumas alterações feitas em laboratório em diamantes, mudando ali só uma proporção de carbono 14 para carbono 13, você também consegue alterar a propriedade dele e ele acaba tendo uma condutividade térmica muito melhor. Então, ele acaba sendo... Acaba com essa manipulação deles, a gente acaba conseguindo ampliar os usos e levando em conta que são recursos finitos, né? Isso é muito importante. Mas, afinal, o que é um mineral? Né? Foi isso que a gente discutiu no módulo 2, né? Que apresentei essa definição para vocês, né? Que o mineral é uma substância natural, homogênea, né? Então, aqui a gente vê, né, uma constância de propriedades físicas e químicas, né, ao longo de todo o cristal, e se a gente quebrar ele em diferentes tamanhos aqui, ele não vai deixar de ser um mineral só porque ele está em tamanho diminuto, tá? Isso que homogêneo quer dizer. Sólido, né? Uma composição química bem definida. Então, se eu olho uma fórmula química, eu sei que mineral é. E se eu estou descrevendo, né, o mineral, eu consigo associar ele a elementos químicos, né? Obviamente que não a nível de ppm, né, que é esse variando dentro de certos limites. A gente vai ver uma aula em que minerais, durante a sua formação natural, ele permite uma variabilidade química, mas não muito extensa, né? Ele tem ali certos parâmetros. Um arranjo atômico ordenado, isso acaba derivando da sua... Opa, desculpa, gente, eu achei que estava com o apontador. Tá. Então, um arranjo atômico ordenado, isso acaba derivando da sua condição sólida, né? Mas nem todo sólido é um sólido cristalino, nem todo sólido é um sólido que tem esse arranjo atômico ordenado. Minerais têm, né? E formado por processos inorgânicos, a gente viu na aula que esses processos inorgânicos hoje em dia não são tão taxativos assim. A gente admite a existência de minerais orgânicos. Ai, que eu esqueci que eu tinha deixado esses slides, vou passar um pouquinho mais rapidinho, mas só então essa questão, né, de que minerais não são gases e não são líquidos, com exceção do mercúrio, né, mercúrio é um elemento, ele acaba sendo mineral nativo, né, a gente vai ver na classificação de mineral isso, mas o mercúrio, por ele ocorrer de forma líquida aqui na superfície terrestre, ele acaba sendo admitido como a exceção da regra, né? Toda regra acaba tendo uma exceçãozinha, mercúrio é uma delas. Então, ó, aquilo que eu falei, de composição química bem definida. Quando eu falo mineral pirita, eu sei que ele é um sulfeto de ferro de fórmula FeSO2. Quando eu falo do ortoclásio, ou então se eu não tenho o nome do mineral, mas eu vejo numa reação química de metamorfismo, se eu vejo numa reação química de formação de alteração de mineral em superfície, se eu vejo essa fórmula aqui, e se eu tiver uma boa memória, eu vou associar ela ao mineral ortoclásio. Tá? Mas, né, aquilo que eu falei, variações químicas são admitidas, né, você pode ter aí uma substituição de um mineral por outro, de um elemento por outro, né, isso não vai mudar drasticamente o mineral, né, então ele ainda vai ser um mineral estável, ou então, como as tecnologias,
né, estão cada vez mais aprimoradas, geralmente a fórmula química do mineral, ela leva em conta os óxidos maiores, são os minerais mais abundantes, né, que geralmente são expressos aí na ordem de porcentagem. Mas variações a nível de ppm e ppb, tá, muito por conta do comportamento geoquímico dos elementos. Então, um elemento acaba levando camuflado. Isso aqui acaba entrando um pouquinho muito já no termo da geologia, tá? Não vou entrar nesse nível de detalhe com vocês na aula aqui, mas vocês podem ver esses termos, tá? Por isso que eu vou acabar comentando. Mas dependendo do ambiente geológico, um mineral mais abundante acaba levando junto com ele alguns elementos aí da ordem de ppm e ppb. Tá? Então, ele acaba sendo substituído, que nem o potássio pode ser substituído por chumbo, que é um elemento que tem uma concentração muito menor, né, na Terra do que o potássio, mas na hora de cristalizar lá o ortoclásio, você pode ter aqui 99,99999% de potássio e o restante de chumbo, tá? Então, é isso que essa variabilidade química está falando aqui. E esses átomos, né, ou melhor, esses elementos químicos vão estar organizados numa estrutura cristalina. Então, eles vão ter uma ordem, tá? Eles vão ter uma organização, tá? Eles têm um arranjo específico para sua formação. Então, minerais que têm uma mesma composição química, mas que adotam arranjos diferentes, vão acabar sendo minerais diferentes. É o caso do diamante e do carvão. Do diamante e da grafita, desculpa. Ambos são minerais de carbono, mas por conta do diamante ter uma estrutura cristalina e a grafita ter outra organização, né, essa forma com que o carbono vai estar organizado a nível atômico, eles acabam formando minerais com propriedades diferentes. Essa organização interna vai estar muitas vezes expressas nessa forma externa do mineral. Então, a gente consegue inferir, olhando um mineral, né, desde que esse formato seja o original dele, né, não tenha sido modificado por processos posteriores à sua cristalização, a gente consegue analisar a estrutura dele, né? É o caso aqui dos cubinhos de halita. Né? A estrutura cristalina da halita, né, o sal de cozinha, é um cubo também, né? Que é esse cubinho que está sendo mostrado aqui do lado. Tá? Mas, às vezes, essa organização não tem, durante a cristalização do mineral, não tem tempo de ser expressa na sua formação, porque aí vão entrar outros fatores que controlam o hábito do mineral, né? Essa forma externa do mineral, que foi o que a gente viu na aula, que é o tempo, né? O tempo e o espaço de crescimento. Então, aí a gente viu na aula que composição química e estrutura cristalina são dois parâmetros fundamentais e interdependentes, né? Um vai acabar afetando o outro. Que elementos químicos estão presentes no ambiente de formação, né? Vão entrar no mineral, vão acabar condicionando qual estrutura cristalina vai ser possível, e a estrutura cristalina vai acabar influenciando qual elemento químico vai ser admitido nela, pensando naquela substituição, naquela variabilidade química. Tá? E elas juntas vão caracterizar o mineral. Né? Então, quais os átomos estão presentes e como os átomos estão organizados. Professora, e é possível, né, um mineral que tem a mesma composição química, ele ter várias estruturas cristalinas? Tem. Aí, tem um nome, eu acho que não é nessa aula que eu falo, tá? Só adiantando um pouquinho, só para responder a tua pergunta. Eles são... Ai, me fugiu o nome agora. Minerais que têm a mesma composição e estrutura cristalina diferente são isoestruturais. Tá? E eles são... Me fugiu agora o termo. Eles são isoestruturais.
estruturais, iso de mesma, estruturais de estrutura, então isso é a mesma estrutura. Polimorfos, são minerais polimorfos, que nem, por exemplo, Al2SiO5, tá? Essa mesma composição química pode adotar, a depender das condições de pressão e temperatura em que o mineral vai se formar, ele pode gerar 3 minerais diferentes: cianita, andaluzita e estaurolita. Tá? Então, a depender das condições de pressão e temperatura. E isso, na geologia, é muito útil, porque se eu tenho uma rocha com cianita, eu vou ter uma indicação de pressão e temperatura de formação daquela rocha muito diferente do que se eu tiver uma estaurolita. Andaluzita, tá? Que vai me indicar um ambiente com outra pressão e outra temperatura, e aí eu já vou começar a desconfiar de ambientes geológicos de formação desses minerais diferentes. O quartzo é a mesma coisa, tá? O quartzo, ele é do polimorfo da sílica, né? Ele é um dos minerais do grupo da sílica. O quartzo, esse quartzo que a gente vê mais comumente, esse é o quartzo beta, tá? E ele é formado por uma estrutura específica que acaba sendo característica de uma pressão e temperatura, né? Mas são 7 estruturas possíveis para a sílica. Tá? E tem a sílica amorfa também. Então, falei aqui, né, como eles são processos inorgânicos, mas que hoje em dia, como a gente já entende melhor essa contribuição de processos biológicos, tá? Por exemplo, se a gente pega rochas, reservatório de petróleo lá do pré-sal. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Teve uma época que era moda falar sobre isso, tá? Todos os jornais ficavam falando, o óleo do pré-sal, o óleo do pré-sal. A rocha reservatória desse óleo são carbonatos, são rochas carbonáticas formadas pelo acúmulo de material biogênico. São carapaças de moluscos, de bivalve, tá? Então, né, há muito tempo já a gente sabe que existe uma contribuição muito grande, tá? Por exemplo, tem depósitos minerais importantíssimos para a extração de fosfato, para ser depois usado como fertilizante, corretor de solo, que são formados por acúmulos de material de bicho morto. Eu falo bicho, mas não é bicho de animal, tá, gente? É mania minha mesmo, porque, né? Mas é errado, eu tenho que parar com isso. Não é bicho, tá? Mas eram seres vivos, tá? Então, vários autores já começaram a admitir essa revisão na definição de mineral para admitir minerais biogênicos. Aqui na disciplina a gente vai considerar normal, tá? O que a gente não vai considerar como mineral é, por exemplo, a apatita do nosso dente. Apesar de ser chamada de apatita, que é o nome de um mineral, a gente usa isso como análogo, tá? Ela vai ter as mesmas propriedades, mas ela não vai ser formada pelos mesmos processos, né? Ela não é formada a partir da cristalização de magma, ela é por secreção aqui do nosso dente, né? Do nosso corpo. Então, esse tipo de material a gente não considera como mineral. Mas se tiver, né? Então, o molusco tá vivo lá na praia, né? Respirando, comendo. E isso a gente não considera a carapaça dele como formada por mineral. A gente chama de mineraloide. Mas os bivalves que estão presos lá, se vocês pegarem um mármore, tá? Que, né, na casa de vocês, se tiver, no shopping, procurem se vocês não acham essas carapacinhas aqui, tá? Então, isso aqui daí é chamado de mineral, sim. Tá? Aqui, né? Então, quando a gente tem uma substância natural
ou que seja amorfo. Amorfo é o que não tem estrutura cristalina. Professora, você está mutada. Desculpa, gente. Obrigada por me avisarem. O meu Meet tem isso às vezes, ele me trava e eu só consigo se eu sair da sala e voltar. Eu não sei o que eu faço. Até onde vocês me escutaram? Substâncias amorfas. Aí você começou a escrever. Tá. Então, substâncias amorfas são substâncias sem estrutura cristalina. Tá? Então, um sólido pode ser amorfo ou um sólido é um sólido cristalino. E aí, dentro da mineralogia, esses sólidos amorfos de substância de formação natural vai ser chamado de mineraloide, vai ser estudado comumente junto com minerais, ou então, se eles tiverem uma origem orgânica, tá? Mas que ainda não tenha um processo geológico muito claro associado a ele, ele também vai ser chamado de mineraloide, tá? Então, um exemplo é obsidiana ou vidro vulcânico, tá? Que é um sólido amorfo, tá? Como ele é formado pelo resfriamento muito rápido de lava, você não tem tempo dos elementos se organizarem naquela estrutura cristalina, então eles ficam aqui, né? Ficam dispersos aqui, eles cristalizam, mas eles não se organizam. Por isso que é chamado de vidro, tá? Porque o vidro é amorfo. E um outro exemplo é o âmbar, né? Que é formado aí pela solidificação da seiva, né? Então é derivado de um processo orgânico, mas como muitas vezes ele está associado a processos geológicos, né? Tem um interesse mineralógico por trás, que às vezes você pode ter ele pode estar associado à rocha, pode ter já litificado junto, tá? Então aí acaba estudando junto. Como é do interesse da mineralogia, eles acabaram inventando o nome para isso, né? Para não confundir com o mineral. E aí é chamado de mineraloide. E aí eu pergunto para vocês: é mineral ou não é mineral? Eu acho que é. Se eu falar que ele que a composição química dele é CO2, ele tem uma estrutura cristalina hexagonal, não se preocupem muito agora com isso, tá? E que teve formação natural. Aí fica mais fácil, né? Que é um mineral. Esse aqui, esse conjunto de carapaça, é mineral ou não é mineral? Não. Não é, porque são carapaças recentes, né? Elas não estão associadas à rocha, não estão presas em rocha, não passaram por um processo de litificação. Mineral ou não mineral? Então, acho que não, porque não parece que está formado ainda, não sei. Isso aqui é lava. Isso aqui não está cristalizado ainda. Né? Ele não é sólido, então não é mineral. Depois que isso aqui solidificar, resfriar, solidificar, vai ter cristalização. E aí pode formar vidro vulcânico ou vidro vulcânico e mineral. Tá? Então isso aqui vai dar origem a mineral.
cubo de gelo? Não. Não, porque é artificial, né? Não tem um processo natural. E o gelo formado pelo acúmulo de precipitação de neve durante muitos milhares, milhões de anos, prensados lá numa geleira. Sim. Aí sim, né? O gelo, na verdade, né? Os flocos de neve são considerados, cada um deles, como minerais, porque eles são, né, água. Né, a gente viu lá a partir de onde os minerais são formados, né? Que eles são formados pela cristalização de líquidos, de vapores, ou a recristalização de outros minerais, né? E aí, como é um processo natural, né, formado ou em altas altitudes, ou então em lugares, né, que são muito frios, né, nos polos, em latitude, né? Então, o gelo de geleira é considerado mineral. Alguns autores consideram rocha, tá? Vocês podem achar essas duas definições. Tanto que é feita uma análise, tá? Quando a gente quer estudar variação climática, por exemplo, é comum estudar estratigrafia de gelo. Estratigrafia é a sequência de deposição. Isso é uma análise feita para rocha sedimentar, né? Mas é feito pelo gelo. E tem até um andar do tempo geológico que foi definido por uma camadinha de cinza vulcânica. Então, você teve um evento vulcânico, igual está tendo lá em La Palma, que soltou muita cinza vulcânica no ar. Teve também um tempo atrás, eu não lembro quando foi, em 2011, acho que foi, de um vulcão na Islândia que entrou em erupção, colocou muita cinza vulcânica e vários aviões, vários aeroportos fecharam, não era seguro para o avião voar, né? E isso se espalhou pelo mundo inteiro, né, esse evento que eu estou falando aqui, tá? E ficou registrado em várias regiões, nas regiões ali do Canadá, dos Estados Unidos, ali que era na região dos Grandes Lagos. Ele acabou ficando registrado aqui entre camadas de gelo, e isso ajudou a datar esse evento que marca uma variação climática ali muito, muito expressiva, tá? Aí aqui um exercício para a gente relacionar as colunas, para ajudar a fixar esses conceitos, né, de mineral, minério, rocha e cristal. Então, sólido natural, inorgânico, que tenha um interesse econômico. Minério. Minério. Substância sólida com estrutura interna definida e ordenada. Mineral. Cristal. Pera. Cristal. Cristal. É cristal. Mineral é útil. Não entendi? Mineral é útil, que tem o natural. Ah, isso. Porque tem o natural. E, por exclusão, né, a rocha é um agregado de minerais e ou mineraloides. Por que eu destaquei aqui e ou mineraloides? Porque lembra que eu falei que no resfriamento aqui da lava pode gerar vidro vulcânico? Por conta do rápido resfriamento, não dá tempo. Então, você pode gerar rocha, né? Isso aqui vai formar uma rocha vulcânica, em que você pode ter uma certa porcentagem de substância amorfa aqui ainda, tá? Então, aqui eu sei. Cristal não é um termo exclusivo da mineralogia, tá? E o cristal também aqui, o inorgânico aqui, né? Porque você pode ter cristal de açúcar, por exemplo, né? Porque o açúcar quando ele cristaliza, ele é um sólido cristalino, tá? Então, a gente viu que o processo que se forma um mineral é chamado de cristalização, né? Destaquei ela para vocês não confundirem com mineralização, são dois conceitos diferentes. A mineralização, na biologia, se refere ao processo de
de uma substância orgânica é convertido em uma substância inorgânica, tá? Então, como no processo de fossilização, então você tem a mineralização de um corpo, e é um termo associado à geologia econômica, tá? Relacionado ao acúmulo de minerais com interesse econômico. Então, por exemplo, você fala, há uma mineralização de ouro naquela região. Tá? Então, o termo de formação de mineral é cristalização. E a cristalização vai ocorrer quando a atividade dos íons em solução se encontrarem acima do seu limite de saturação, e aí você vai acabar tendo, né, a nucleação. Então, você tem os elementos, deixa eu só passar aqui, você vai ter os elementos num estado de desordem, né, dissociados. Por afinidade química, eles vão acabar fazendo ligações, né, para diminuir a energia potencial. E aí, a partir do momento que eles formam esses pequenos embriões, formam os clusters, eles automaticamente se organizam numa estrutura cristalina, e a partir do momento que a estrutura cristalina é definida, é gerada a nucleação, e você tem um núcleo de um mineral. Essa é a primeira etapa da cristalização. Tá? E aí, depois, ela pode evoluir para a segunda etapa, que é o de crescimento cristalino. Então, a partir desse núcleo, dessa semente, mais elementos vão ir agregando aqui na superfície mais externa, e o mineral vai crescendo. Então, a gente viu que quanto mais tempo e mais espaço disponível, maior vai ser o cristal. E a cristalização, ela é condicionada aos ingredientes, né, aos quais elementos químicos vão estar disponíveis no meio, né, e vão estar envolvidos ali, e quais as condições físico-químicas que vão estar reinantes ali durante a formação desse mineral, né, no ambiente de formação. E essas condições são de pressão e temperatura. Tá? Eu vou dar um jeito de arrumar isso, tá? Então, cada mineral vai ter as suas condições físico-químicas específicas para ser formado. Cada mineral vai ter a temperatura, a pressão, geralmente não, né? É um range de temperatura e de pressão, tá? Não é assim, quartzo é formado a 572 graus e ponto. Variou um grau para mais, 1 grau para menos, já não forma mais quartzo. Não, ele tem um range, tá? A gente vai ver isso na aula de estabilidade mineral. Mas também está condicionado à concentração dos elementos. A gente vai ver isso. Dependendo da concentração da sílica, eu vou ter, por exemplo, formação de feldspato ou de feldspatoide. Então, a concentração também é muito importante. Tá? Então, minerais que são formados em profundidade na Terra não vão ser os mesmos minerais que vão ser formados nas condições mais superficiais. Por isso que o mineral que eu falei lá no exemplo, no começo da aula, que eu falei que foi encontrado no interior de um diamante, ainda não tinha sido efetivamente comprovada a existência dele. Ele era um mineral teórico, porque ele é um mineral característico das condições físico-químicas de pressão e temperatura reinantes no manto, que são muito diferentes das daqui, né? Essa é uma temperatura, é uma pressão 1000 vezes superior à encontrada aqui na superfície terrestre. E, só uma curiosidade, os mineralogistas, né, que estavam estudando esse mineral, tiveram poucos minutos para fazer as análises, porque a partir do momento que o diamante foi quebrado, as condições de saturação de oxigênio, de disponibilidade de água, né, de atmosfera, alteraram o mineral, ele já se desestabilizou. Tá? Então, ele já deixou de existir, ele se transformou em outra coisa. Opa. Alguns minerais, né, vão ter uma tolerância maior para essas variações,
tá? De temperatura, de pressão, e vão continuar estáveis, como é o caso do quartzo, né? O quartzo, ele se mantém estável a uma gama aí de temperatura e pressão, o zircão, outros não, como é o caso do feldspato. O feldspato, ele é formado em profundidade, em superfície, por essa disponibilidade maior de oxigênio, por essa disponibilidade de água, ele acaba alterando para um argilo mineral, para outro mineral. Só que não é assim, ele foi exposto hoje, amanhã ele alterou, tá? Isso é um processo que leva aí, às vezes, milhares de anos. O Pão de Açúcar, eu não sei quanto tempo o Pão de Açúcar está exposto, mas ele tem aí uma idade de cristalização de mais ou menos 500 milhões de anos, 500, 520, tá? Ele deve ter, no mínimo, aí uns 50 milhões de anos. Será tudo isso? Tô com medo de falar besteira aqui, porque eu realmente não sei há quanto tempo que ele está exposto, tá? Em questão de superfície rasa, exposto ali às ações intempéricas. Vou pesquisar, vou anotar aqui, vou pesquisar e vou trazer essa informação. Mas desde que isso aconteceu, ele está pouco a pouco, os feldspatos ali do Pão de Açúcar, do granito do Pão de Açúcar, estão se alterando para um argilo mineral. E isso está dando origem ao solo em torno do Pão de Açúcar. E aí, esse processo de cristalização vai acontecer a partir de uma solução supersaturada, material em estado de fusão, que é o magma. Por que a gente não chama, a gente individualiza solução? Porque geralmente solução a gente associa mais à água, né? E o processo de precipitação de um mineral a partir de uma solução aquosa supersaturada é diferente e tem gatilho diferente do que do magma. O magma é o resfriamento, né? A solução pode ser variação de temperatura, pode ser adição muito de soluto, né? Então, por isso que é separado, né? E de vapor. O mineral também é formado a partir da devitrificação, né? Então, é o processo em que um material, você já tem um material sólido amorfo, e ele vai gerar, né, com o passar do tempo, ele vai criar núcleos cristalinos, e esses cristais vão crescer, né? E esses cristais são chamados de minerais, né? Então, é um processo que acontece por difusão, né? Então, você tem o transporte físico de substâncias, né, de uma região mais concentrada para outra menos concentrada, e ele consegue vencer essa viscosidade, né, do meio sólido para os elementos migrarem de um lugar para o outro. Então, é algo que leva tempo, né? E ele faz isso para buscar essa maior estabilidade por conta da menor energia potencial, né? Então, toda obsidiana, um dia, eventualmente, vai se tornar um conjunto de um sólido de minerais, né? Vai deixar de ser amorfa, vai deixar de ser obsidiana, vidro vulcânico, e vai se tornar outros minerais. Opa, desculpa. Né? Aqui, só uma curiosidade, não lembro se eu falei isso na aula ou não, quando a gente tem essa obsidiana com esses esferulitinhos aqui de branco, ela é chamada de obsidiana floco de neve. Então, se vocês quiserem comprar uma obsidiana em processo de devitrificação, é só procurar uma obsidiana floco de neve. Professora, então a obsidiana floco de neve, ela é um processo depois da obsidiana? Isso. Negra? Não são, tipo, lavas diferentes? Não. É assim, a obsidiana, ela foi formada, né? Ela solidificou, não cristalizou, né? A obsidiana solidificou pelo resfriamento do magma, e aí por conta dessa exposição ao vapor d'água da atmosfera, ele acaba reagindo com o ar atmosférico, que ele acaba sendo hidratada, e isso acaba dando gatilho, desencadeando reações, né? Acaba acelerando nessa superfície da obsidiana e forma
cristobalita. Professora, vai chegar um momento que vai estar tipo, toda cristalina? Vai. Quando a gente vê derrames basálticos muito antigos, a gente consegue identificar que era uma obsidiana que passou pelo processo de devitrificação, e hoje em dia você tem vários nuclinhos minerais ali. Só que tem que esperar uma passagem de tempo muito grande. Tá? Eu comprei uma obsidiana que isso não acontece só na superfície, não. Tá? A floco de neve é na superfície porque é a parte que está mais, né, tá mais a frente de reação, né, acaba sendo ali. Não é só nessa superfície. Aqui acaba sendo mais rápido porque você tem essa contribuição do ar atmosférico, né, e da água presente, né, na atmosfera, dos vapores de água que acabam hidratando e acaba sendo como um... Como é o nome? Quando acelera, que tem no carro, catalisador da reação, tá? Mas, tá vendo essa cor aqui? Vocês não vão ver, não. Mas tá vendo que tem um risco aqui? Isso aqui é uma fratura. Sim. Não sei se você conseguiu. Ó, tá? Ali também é um lugar que, pela entrada de ar, acaba desencadeando e fazendo a reação mais rápido ali. Mas com o passar do tempo, toda ela vai devitrificar. 100% vai depender aí da composição química dela, se vai ter, né, elemento químico que não vai ficar sobrando ali. Mas ela também pode ser alterada, né, e aí ela vai ser desmanchada. Pode ser que isso aconteça antes da sua devitrificação. Tudo depende da história evolutiva do contexto que ela vai passar, tá? Mas é possível. E por fim, a cristalização pode acontecer a partir de um outro sólido cristalino, e aí a gente tem a recristalização. Então, eu já tinha minerais formados, né? Eu tinha aqui o mineral A e B estáveis, em uma condição P1 e T1 de temperatura. Essa rocha, né, esses minerais, conjunto de mineral, é submetido a uma P2 e T2, né? Então, novas condições de pressão e temperatura, e isso acaba levando a uma reorganização dos elementos, tá? O mineral, lembra que eu falei que o mineral do manto, nessas condições de pressão, temperatura aqui da superfície, combinadas com a disponibilidade de oxigênio e de água, ele acabou desestabilizando e se transformou em outra coisa, né? Isso acontece também em profundidade, tá? Em profundidade, tá? Então, se você submete essa rocha a uma nova pressão e nova temperatura, o mineral vai desestabilizar e vai dar origem a outro mineral, tá? E aí, isso é chamado de recristalização, é o processo que leva à formação de rochas metamórficas. Metamorfismo, a gente viu ali no próximo módulo, né, que era de tipos de rocha, é os processos de readequação dos minerais às novas condições de pressão e temperatura, gerando novos minerais. A gente viu os tipos de rocha, né? Rocha, agregado sólido, de ocorrência natural, constituído por um ou mais minerais ou mineraloides. Então, eu posso ter uma rocha formada 100% pelo mesmo mineral? Sim. Posso ter rocha formada só por mineraloide, né? O vidro é também chamado de vidro vulcânico, tá? Obsidiana. Ela pode ser tanto mineral quanto rocha. Depende do contexto do estudo que você está fazendo, qual o interesse. Aí você acaba dando uma manipulada no termo, no conceito. Tá? Mas pode ser poliminerálico ou monominerálico, né? No caso de rocha.
E aí a gente tem as rochas ígneas, formadas pela solidificação de um magma, né? Então, pelo resfriamento desse magma, eu vou dar origem às rochas ígneas, né? Ígnea é de fogo, né? Então, é muito quente, né? Magmas e lavas. Rochas metamórficas, né? São rochas que são rochas geradas a partir do metamorfismo de outras rochas. Então, eu tenho uma rocha pretérita, vario pressão, temperatura, não fundo isso, então isso não passa para o estado líquido, né? Ele continua em estado sólido. Eu vou dar origem à rocha metamórfica. E eu tenho rochas sedimentares, que são formadas pela deposição de sedimento, e os sedimentos são gerados pela desintegração de rochas pretéritas também. Tá? Eu passei mais rapidinho aqui, esse módulo foi bem rapidinho, a gente vai ter uma aula que eu vou falar um pouquinho mais sobre os processos, por que elas são separadas, né, como ígneas, como metamórficas e como sedimentares. Porque elas são formadas por processos bem diferentes. Tá? Então, vocês viram aqui que eu falei do resfriamento de magma, metamórfica, recristalização em estado sólido de uma rocha pretérita, e sedimentares pela deposição de sedimentos que são fragmentos de outras rochas. Tá? Então, tudo isso são processos genéticos diferentes, tá? Então acabam indicando ambientes de formação diferentes. Aí eu mostrei para vocês alguns termos que vocês podem encontrar nos livros, né? Passando, cristal é o principal deles, né? Então ressaltei bem aqui a diferença de mineral, substância sólida, natural com arranjo interno ordenado, mineraloide, que não apresenta estrutura interna ordenada, e cristal, que é uma substância sólida que apresenta estrutura interna ordenada, mas que não necessariamente é natural, né? Você pode ter um cristal sintetizado em laboratório, né? Tanto que se você tem, existem, né, esmeraldas sintéticas, ela é um cristal, né? Mas ela não é um mineral, nesse caso. Ela vai ser uma esmeralda formada em laboratório. A gente tem hoje em dia também, né? E todo mineral, ele Pode falar, Laura. Todo mineral ele pode virar um cristal? Todo mineral é um cristal, porque ele é um sólido cristalino. Mas nem todo cristal vai ser um mineral. Nenhum mineraloide... Mas, por exemplo, todo mineral... Tipo, o quartzo transparente, você encontra ele na forma cristalizada, mas o quartzo verde, você encontra? Sim. É que as pessoas confundem... Antigamente, acho que eu falo isso na aula, né? Que o cristal, né, vem do grego crustalo, significa tanto gelo quanto quartzo. Porque antigamente as pessoas achavam que o quartzo era um gelo super congelado que não quer derreter. Tá? E é aí que deriva a palavra cristal. E o quartzo é chamado de cristal de rocha, né? Mas isso é um termo, como falar maçã da macieira? Sabe? Porque todo mineral é um cristal. Porque todo mineral é um sólido cristalino. O que as pessoas geralmente fazem é achar que cristal é só o sólido que tem essas faces geométricas bem perfeitinhas. E isso elas tendem a chamar de cristal. Mas não. Se eu tiver, por exemplo, isso aqui, tá? Isso aqui é uma foto de rocha de uma seção polida, tá? Então, tá vendo que ele é meio arredondado? A gente não consegue ver as faces cristalinas bem certinho. Mas ainda assim é um cristal. Quando a gente está descrevendo essa rocha, a gente fala os cristais de quartzo, os cristais de biotita, tá? Porque tudo que está presente aqui é cristal. Exatamente, o que a Júlia mandou ali. Porque a estrutura interna está ordenada, por isso ele é um cristal. Mas ela não necessariamente está sendo refletida na forma externa do mineral. Obrigada, Júlia. E aí, a gente entra num conceito muito importante, que é justamente para descrever o quão bem cristalizado foi esse mineral. Né? Que se ele tem todas as faces lisas, bem desenvolvidas e forma esses cristais perfeitos,
né, que é o que o pessoal tende a chamar de cristal, ele é chamado de um cristal euédrico, tá? Que é, vamos fingir que é, mas esse meu quartzo aqui, ó, vejam que ele tem as faces bem cristalizadas, de topo, de lado. Por que eu falei vamos fingir? Porque a base dele não, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Porque a base dele não é bem cristalizadinha, tá vendo? Ele teve uma competição de espaço. Isso aqui me mostra isso. Esse meu quartzo, ele é um quartzo subédrico. Que a base dele não é essa base fechada aqui, com faces bem cristalizadas, tá? E se isso for muito proeminente, né? Se eu não tiver nenhuma face bem desenvolvida num cristal, ele é anédrico, tá? Isso aqui indica disponibilidade de espaço para crescimento. Se eu vejo um cristal euédrico perfeito, que tem topo, que tem base, que tem todas as laterais, isso me indica que ele teve espaço disponível para o seu crescimento. Se eu não tenho, se eu tenho um cristal anédrico, isso me mostra que ele não teve espaço e ele foi crescendo, exprimido, e as faces não conseguiram se desenvolver onde elas deveriam, tá? Eu tenho aqui uma amostra de pirita que mostra isso. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas numa face, estão vendo que conforme eu vou mexendo aqui vai brilhando, cada pontinha brilhante dessa aqui é um cristal, e elas têm relativamente um bom desenvolvimento de face cristalina, né? Então essas aqui acabam sendo cristais aqui que me mostram que é um subédrico a euédrico. Quando eu olho aqui atrás, eu já não vejo isso. Eu vejo meio que uma massa indistinta ali, mas eu não vejo Sua faces. câmera tá desligada. Oi? Você tá mostrando alguma coisa? Porque sua câmera tá desligada. Ai, pra mim ela tá aparecendo. Não tá desligada, não. Todo esse tempo. Ai, meu Deus. Não, professora, tá ligada. Ah, então deve ser minha internet, perdão. Ai, tá. Não, ufa, não. Eu falei, gente, eu tava falando do quartzo todo esse tempo. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver? Eu sei que é meio difícil. Mas, ó. Aqui. Vejam como é diferente daqui. Aqui nós temos cristais com faces bem desenvolvidas. Aqui não. Tá? E essa questão de euédrico, subédrico e anédrico é um espectro. Eu posso ter euédrico quando é 100%, anédrico quando é euédrico 100% de faces bem cristalizadas, anédricos 0% de faces cristalizadas. Do 1 ao 99 é subédrico. Aí, a depender do intérprete, a depender de quem está descrevendo, a depender da importância que aquilo vai ter, seja para valoração do mineral, ou seja, para inferência geológica do ambiente de formação daquele mineral, você acaba ajustando, né? Então, se eu tenho uma face cristalina, eu não vou chamar de anédrico, eu vou chamar de subédrico. Mas tudo isso, quem vai determinar o quão restrito, o quão você vai colocar esses limites, acaba sendo o seu estudo, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exercícios para a gente dar uma praticada nisso. Aqui, por exemplo, esses cristais de pirita. Euédricos, anédricos ou subédricos? Eu acho que é o Acho que é assim. Eu fiquei confusa se é um cristal só ou se tipo, eram três que não deu espaço e eles meio que se juntaram, mas eu acho que é o Édrico. Tá, a gente teve euédrico. Teve algum subédrico? Que eu não entendi. Eu tava achando que era subédrico. Tá, teve subédrico. Alguém acha que é anédrico?
Não, porque a gente está vendo face cristalina, né? Esse termo de euédrico, anédrico e subédrico, ele não diz sobre essa hiperpenetração aqui dos cristais, tá? Isso aqui não necessariamente está indicando disputa de espaço. Isso aqui é algo comum que acontece no crescimento mineral. A gente vai falar disso na próxima aula. É chamado de geminação. Tá? Então, às vezes, os minerais crescem geminados, interpenetrados. Tá? Isso aqui não diz sobre a disponibilidade de espaço. Tá? Então, esse aqui são 3 cristais de pirita, púbica, euédricos. Tá? Ah, a gente não tá vendo como é que tá o desenvolvimento da face lá, né? Mas vamos imaginar que ele é todo parecido conforme tá a foto aqui. Esse é um dos problemas, a gente não ter o mineral na mão, né? A importância de ver ele tridimensionalmente. Mas vocês entenderam? Então, quando ocorre geminação, a gente considera o édrico? Se ele tiver o desenvolvimento de face, sim. Essa sua pergunta, na verdade, Luiz Felipe, tem aquelas, mas nem sempre, porque você pode ter geminação de contato. E geminação de contato, ela desenvolve, ela acaba alterando o hábito do mineral. Mas ele gera, ele não interfere na cristalização de face. Também, é o ético também. A gente tem que ir pensando em exemplos para ver se não tem uma exceçãozinha. Nessa daqui, esse cristal maior aqui. Esse maior parece o édrico. Não é o ético. E se eu der um zoom aqui, e vocês estão vendo que, por exemplo, esse cristal aqui, ele não está interpenetrado nesse substrato, né? Mas ele não desenvolveu a face ali. Vocês entendem o que eu quero dizer? Aqui ele seria um subédrico. É o mesmo mineral, tá? É a mesma espécie mineral, mas aqui ele desenvolveu um cristal euédrico e aqui esses menorzinhos aqui, eles são subédricos. A gente vai praticar bastante isso, tá? Não se preocupem. Eu vou trazer exercícios mais frequentemente sobre isso para a gente entender. Toda aula a gente vai praticar isso. E algumas fotos vão ser mais difíceis de visualizar que outras, tá? Eu tô sempre buscando fotos mais didáticas. Aqui. Vocês estão vendo face cristalina, retilínea? Não. São essas bolotinhas aqui, né? Nesse caso aqui, ele é anédrico. Tá? A gente vai aprender qual é o nome desse hábito na aula que vai ser liberada essa semana. Eu fiquei confusa porque o que você mostrou aí da sua casa parecia um pouco. E você falou que era subédrico. E aí eu fiquei. O que você mostrou sem ser o quartzo. Ah, esse aqui? Não, da sua casa. Você mostrou na câmera. Ah, é porque tá vendo Não esse, o outro. o quarto? Ah, aqui? É. Ah, você disse que esse aqui é parecido com esse aqui. Opa. Não, o outro lado que você falou que era subédrico, eu não sei, pra mim parece, pelo menos pela câmera. Acho que é pela câmera.
Porque eles estão interpenetrados, sabe? Daí acho que é isso que tá dando uma sensação de... Mas esse aqui, ele é um euédrico a subédrico. Olhando do ladinho aqui... Aqui na câmera, acho que não dá pra mostrar. Tá vendo que ele você vê o 3D dele aqui, você vê que ele tem formação de faces aqui até um certo limite. Acho que eu entendi. Sabe? O que isso aqui indica para mim? Essa minha amostra aqui, ela foi formada numa fratura, tá? Ele abertou, um fluido rico aqui em pirita percolou uma fratura, então você tinha uma fratura, uma descontinuidade na rocha, tá? Então tinha uma disponibilidade de espaço, foi cristalizando e foi abrindo. Então, enquanto ia cristalizando essas partes aqui, não tinha espaço. Quando cristalizou essa, era uma abertura que tinha espaço disponível. Tá? Se vocês pegarem, vocês são geodo, drusa, já ouviram falar? Não? Vocês vão conhecer nessa aula. Eu já. Se vocês olharem, vocês vão ver que tem um precipitado, ele forma umas camadinhas, e a última parte da camadinha são cristais bem cristalizados. Ali também, é por conta dessa disponibilidade de espaço. Acho que esse aqui não vai estar muito bom para vocês verem. Eu vou dar um zoom aqui. Professora, então, euédrico vai ser só quando a cristalização for em linha retilínea? Em linha? É porque a face cristalina, pensa em sólidos geométricos, né? Eles são limitados por faces retilíneas. Né? Por faces... retilíneas. Esse aglomerado de cristal aí na foto. Eu acho que é subédrico. Subédrico, a gente vê algumas faces bem cristalizadas, mas outras a gente não consegue ver, não tem certeza, né? A gente passando assim... se falar, professora, tá um subédrico a euédrico, porque lembra do espectro, tá? Tá certo. Porque você tem alguns cristais que não parecem ter desenvolvido faces muito bem, mas você tem outros que parecem que estão bem perfeitinhos, tá? Que estão só com aquele aspecto de estar interpenetrado. Normalmente, tá? O que a gente faz? A gente está descrevendo um único cristal, a gente fala se ele é subédrico, euédrico ou anédrico. Se a gente está descrevendo um conjunto de cristais de um mesmo mineral, pode ser que não tenha como a gente falar são todos euédricos, porque nem todos vão ser euédricos. Então, a gente descreve aquela amostra como formada por cristais subédricos a euédricos, subédricos a anédricos. O que não pode é euédrico a anédrico. Vou repetir porque eu falei errado, né? Me atrapalhei ali. O que não pode, porque aí, né, isso vai estar indicando ambientes muito diferentes, condições de cristalização muito diferentes, é euédrico a anédrico, tá? Mas lembra que eu falei, de novo, como isso acaba sendo uma análise de quão bem cristalizado foi, você vai de 0 a 100%. E aí, depende, novamente, do estudo, depende do seu interesse. Se eu estiver valorando, né, quantificando o valor de uma gema única, eu vou ter que ser muito precisa se ela é euédrica, subédrica ou anédrica. Tá? Gema nunca é anédrica, no caso, né? Essas de coleção, né? Porque é justamente o hábito perfeito dela que dá o maior valor. Então, olhando, dá para a gente descrever, subédrico a euédrico.
E aqui? Tentem identificar os limites entre os cristais. Eu sei que é o primeiro contato, eu sei que é difícil, a gente tá vendo por foto, tá? Tentem dar uma forçadinha. Não deixa eu fazer. Vocês conseguem ver que esse aqui é um cristal, esse aqui é outro, esse é outro. E eu coloquei limites bem certinhos entre eles, né? Como a gente não tá vendo se ele tá bem cristalizado com esses limites tridimensionalmente, a gente pode chamar de subédrico, mas se chamar de euédrico também tá certo. Tá? Agora, se a gente olhar esse aqui, ó, ele teve uma competição de espaço com esse outro cristal aqui. Tá vendo que ele foi interrompido o crescimento dele para cá, ó. Então, esse aqui é um subédrico. E aqui, o que eu mostrei para vocês é que a gente tem que saber qual é a forma geométrica que o mineral geralmente adota para conseguir saber se ele está euédrico ou subédrico ou anédrico. Tá? É uma forma de olhar esse desenvolvimento de face, mas quando a gente não consegue visualizar o mineral tridimensionalmente, né, se ele não está isolado, se ele ocorre num agregado, como foi aqui, depois que a gente identifica o mineral, pode ser que a gente volte e fale, não, realmente, ele não era um subédrico, ele era euédrico. Porque essa forma é a forma que ele acontece mesmo. Tá todo recortado, todo... Né? Mas aqui no caso, como a gente tem um mineral A, né, impedindo aqui, né, competindo por espaço de um mineral B, aí ele é um subédrico. Tá? E vejam que a gente tem o mesmo mineral, né, eu fiz aqui a mesma corzinha, o mesmo formato, tá? Com desenvolvimentos de faces diferentes. Então, por isso que eu falei para vocês de fazer de subédrico a euédrico, tá? Esse aqui é o único que a gente consegue ver a forma, o resto tá muito zoado. Passando mais rapidinho aqui, que agora que eu vi que eu já tô falando com vocês há muito tempo. Para liberar para a aula dessa semana, tá? Quando a gente olha para o mineral, a gente consegue identificar qual é uma outra determinação, tá, da natureza cristalina. Essa natureza cristalina está facilmente observada, então, se eu consigo determinar isso a olho nu, eu chamo a minha amostra de macrocristalina. Se eu não consigo identificar principalmente a gente observa isso pelos limites entre os cristais, tá? Fica muito fácil observando as diferentes propriedades físicas dos minerais, que nem o exemplo desse granito aqui. Eu tenho mineral rosa, eu tenho mineral branco e tenho mineral pretinho. Eu consigo ver muito bem os limites, onde um mineral começa, onde um mineral termina e vira outro, tá? Então, isso aqui é uma natureza macrocristalina. Eu consigo determinar isso, esses limites dos cristais, sem auxílio de instrumento. Só com uma lupa, às vezes. Tá? Se eu não consigo fazer isso na lupa e eu preciso recorrer a um microscópio, porque o tamanho dos minerais é muito pequeno, aí ela é chamada de microcristalina. Os minerais vão ter uma natureza microcristalina. Geralmente vão ser agregados aí milimétricos a submilimétricos. E quando eu olho no microscópio, eu vejo esses limites. Né? Aqui eu tenho mineral, um cristal, aqui eu tenho outro cristal, aqui eu tenho outro cristal anédrico, tá? Então, aqui eu tenho um mineral subédrico. Mas, às vezes, eu não consigo determinar essa natureza cristalina nem ao microscópio. E aí eu tenho os minerais criptocristalinos, que são muito, muito, muito finos.
e essa natureza cristalina deles, né, para identificar se isso aqui é um sólido amorfo ou se é um sólido formado por vários minerais muito pequenos, eu preciso fazer uma análise em DRX, né, de fração de raio-x. Ai, que chata. Né? Que é uma técnica laboratorial que identifica a presença de estrutura cristalina. A gente vai falar uma aula sobre isso. Pode falar, Anderson. Professora, como que você identificou que era euédrico naquela outra imagem? Totalmente Aqui? abstrata. Ah, não, é porque isso aqui é uma lâmina petrográfica, tá? Acaba fugindo aqui do escopo da disciplina, mas na geologia a gente é treinado para isso. E vocês conseguem ver, deixa eu só apagar aqui. Eu não sei como é que faz isso. Ele apagou? Para mim ele não apagou. Mas vocês estão vendo essas ripinhas aqui onde eu tô passando? Vocês estão vendo que eu tô passando o mouse aqui? Sim. Isso aqui é um cristal euédrico. Ele tem essa leve competiçãozinha aqui, vira um subédrico, tal. Mas você vê que eles são essas ripas, né? Parece uma ripinha de madeira, bem formadinho. Esse outro laranja aqui, não, tudo isso aqui é o mesmo cristal. Esse laranjão aqui. E esse tá bem aqui no contato com esse outro cristal rosado. É o mesmo mineral, o laranja e o rosado, mas são cristais diferentes. Tá? Isso é colorido artificialmente? Não, esse aqui é uma propriedade chamada birrefringência. Aí, como o mineral ele tem são desvios da luz. Então, isso aqui é em luz polarizada. Aí, o que eu tô vendo aqui, essa interferência da polarização da luz, tá me mostrando cor de interferência. A gente vai ter uma aula em que eu falo sobre isso, mas é bem rapidinho, porque acaba, para vocês, não... Mas para geologia, isso aqui ajuda demais a identificar mineral. Porque os minerais em luz polarizada eles vão apresentar cores diferentes de acordo com as birrefringências da onda de luz que passa por ele. Eles vão ter dois ângulos de passagem e acabam tendo essas cores de interferência. Então, o mineral, quando eu olho a luz transmitida, não polarizada, ele vai ter uma cor. Numa seção delgada e fina, numa espessura máxima de 30 micras. Se eu polarizar, ele vai ter uma cor diferente. O quartzo não. O quartzo, mesmo um quartzo verde, se eu colocar no microscópio, ele vai ser incolor. Porque ele é tão fininho que ele acaba não tendo cor. Aí, outros minerais não, eles podem ter cor. E aí a gente usa isso para descrever mineral, igual a gente vai fazer aqui na disciplina, mas vão ser as propriedades ópticas observadas em microscópio. Mas aí é para geologia. Professora, tem como separar esses vários minutos das índices? Separar, você diz individualizar cada um deles? Tipo, eles estão tudo junto. Tipo, separar e pegar um deles. Depende do tamanho, porque olha aqui a escala. Isso aqui tem 1 milímetro. Então, eu tenho aqui minerais submilimétricos a milimétrico, né? Tipo, eu vou ter cristal aqui que tem menos de 1 milímetro e vou ter cristal que tem um pouco mais de 1 milímetro. Mas naquele outro granito, eu consigo. E muitas vezes, algumas análises na geologia que a gente quer fazer, a gente precisa separar os minerais. Porque eu quero, por exemplo, eu quero fazer uma análise para saber a composição química específica só desse cristal aqui, só desse mineral. E aí a gente separa no laboratório. Tudo depende do estudo, da pergunta que você quer responder. Aí você vai aplicar diferentes técnicas, diferentes métodos. Outra é mineral máfico e mineral félsico, né? Isso é em relação à densidade, né? Então, minerais menos densos são os félsicos, são aí menos do que 2,8.
e os máficos são mais do que 2,8. Geralmente, minerais félsicos são ricos em elementos mais leves, né, que são a silício, oxigênio, alumínio, sódio e potássio, que acabam conferindo cores claras para os minerais. E minerais máficos são minerais que contêm altas quantidades de ferro e magnésio, e isso acaba conferindo um tom mais escuro para o mineral. A exceção é a calcita, que é um mineral de uma densidade elevada, tá? Pode chegar até 3,2, 3,4, mas é um mineral claro. Calcita é branco. Tá? Bom, não anotem isso que eu falei, por favor. Calcita pode ser branca. Calcita tem uma infinidade de cor, azul, laranja, amarela, verde, tá? Mas geralmente são cores claras, não vai ser cor preta. E essa densidade tem a ver com a dureza ou não? Não. Outra coisa diferente, né? Uhum. A densidade é peso específico. A dureza é resistência ao risco. A gente vai ver na aula de hoje as propriedades físicas. Então, a dureza de um mineral é a resistência a eu passar um mineral no outro e eu arrancar partículas aqui de cima. Tá? Então, por exemplo, o diamante é o mineral mais duro. Não é que ele não quebra, não é que ele não fragmenta. Na verdade, o diamante fragmenta super fácil. Se eu derrubar um diamante de uma altura aqui de 20 centímetros, ele vai quebrar. Tá? Mas se eu pegar um mineral, se eu pegar outra coisa e passar na superfície do mineral, na face cristalina do diamante, ele não risca. Então, olhando aqui, vocês conseguem identificar o que é mineral félsico e o que é mineral máfico? Quantos minerais máficos? Eu diria só um, que seria o preto, né? A gente tem esse mineral máfico aqui, pretinho. E félsico? Eu acho que são 3. 3. Vou dar um zoom aqui. Seria o laranja. Ah, não, 4. Esqueci do laranja, que é o que tem a maior quantidade. Mas qual que é, então? O transparente e o branco, e tem um que tem um tom, sei lá, diferente ali perto do preto. Não sei. Ah, tá. Que você diz branco, é esse mais esbranquiçadinho aqui? Isso. Ah, tá. Não, na verdade, esse mineral é o mesmo do laranja. Ele só tá com uma superfície aqui que a luz refletiu um pouco diferente. Mas a gente tem 2 só aqui, na verdade. E esse aqui é de alteração do pretinho. É foto que engana, desculpa, gente. Mas a gente tem esse laranjinha aqui, meio salmãozinho, e esse meio acinzentado aqui, que é mais transparentinho, né? Então, os félsicos são esses 2. Essa parte aqui eu vou passar um pouquinho mais rapidinho, tá? Para não segurar vocês aqui. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Minerais essenciais e acessórios, primários e secundários, e diferença de mineral e minério? É que o minério é um mineral, mas que tem um interesse econômico. Então, para uma rocha, para um mineral ser minério, ele tem que ter não só o interesse econômico, mas ele tem que ter a viabilidade de extração. Então, por exemplo, a hematita é um minério de ferro, né? Porque eu tenho um interesse econômico por trás disso. Mas aí eu vou chamar de... Ela vai ser minério nas regiões em que ela tiver em quantidade para ser explorada e dar lucro. Tá? Resumindo, é isso. E a gente fechou a aula falando da nomenclatura de minerais, né? Eu deixei só esse aqui, porque é uma regrinha aqui da língua portuguesa, tá? Sufixo ita indica mineral, sufixo ito indica rocha, né? Então eu coloquei aqui o exemplo, mineral dolomita e rocha dolomito, que é uma rocha formada por
mais de 75. Opa, qual que é mais? Opa, deixa eu apagar. Mais de 75% do mineral dolomito eu gero uma rocha dolomito, tá? Mas que nem granito, milonito, é nome de rocha. Mas alguns minerais têm uma nomenclatura antiga, antes da existência dessa regrinha, tá? Tanto no inglês, no português. Essa regra é gerada pela comunidade científica, né? No inglês é IT. Mas aí não vão ter essa indicação. Aí eu coloquei o exemplo aqui de algumas, né? Quartzo, jade, rubi, mica, turmalina. São nomes de minerais que não levam essa regra, tá? Na aula... eu fechei o AVA. Na aula dessa semana, a gente vai aprender quais são as propriedades físicas dos minerais, tá? E quais são os termos que a gente usa para descrever. Tá? Então, a gente vê aqui hábito, propriedades de interação com a luz, propriedades mecânicas, propriedades de massa e algumas outras, como magnetismo, radioatividade, tá? E a gente vai aprender os termos, e aí na semana que vem, no encontro síncrono da semana que vem, a gente vai fazer uns exercícios para praticar isso. A partir dessa interiorização por vocês desse conhecimento, a gente vai começar a descrever mineral toda a aula. Tá? E a gente vai praticar bem isso. Vocês têm alguma dúvida? Eu só não entendi até agora a diferença de mineral para cristal. Ou se não tem diferença. Não, tem. Cristal não necessariamente vai ter uma formação natural, né? Você pode ter um cristal sintetizado em laboratório, porque cristal é um sólido com um arranjo cristalino. Então, se eu tenho um sólido que os átomos estão organizados de um arranjo repetitivo e ordenado, eu tenho um cristal. Mas eu posso ter um cristal feito em laboratório, eu posso ter um cristal secretado por uma planta, eu posso ter um cristal, um metal, por exemplo, né? Uma tampa de metal aqui, ela é formada por vários cristais, tá? De metal, de elemento metal. Mas para ser um mineral, eu tenho que ter esse sólido cristalino, né, que vai ter essa organização de ocorrência natural. Então, tem que ter sido formado de uma forma natural. Essa é a diferença de cristal e mineral. Todo mineral é cristal. Nem todo cristal vai ser um mineral. Entendi. Obrigado. Nada. Mineraloide nunca vai ser cristal. Tá bom? E aí, não se assustem, pessoal. Essa aula, ela assusta um pouco, essa segunda aula, porque é muito conceito novo, é muito nome, tá? Não se assustem, a gente vai ter tempo aqui ao longo da disciplina para praticar. E nesses encontros síncronos que a gente vai fazer nas terças-feiras, a gente vai praticar bastante isso, tá? Na semana que vem eu tenho ali uma penca de slide para a gente ir fazendo a gente vê na foto e tentando identificar as propriedades, tá bom? Qualquer dúvida, me mandem e-mail. Vou deixar aqui meu e-mail de novo no chat. E se alguém tiver algum problema com AVA, tá? Se sumir o curso, vocês me mandem aí um e-mail e eu tento resolver. Tá bom? Professora, eu entrei agora no período de alteração, até mandei e-mail para a senhora. Como é que eu faço para me inscrever no AVA? É só procurar ou é automático depois? A senhora escreve? Não, eu acho que, como você conseguiu a matrícula no SIGA, né? Sim. Acho que a matrícula foi automática. Dá uma olhadinha lá, Bruna. Se não foi,
me manda o seu DRE e eu faço manualmente. Tá, porque eu tô com ele aberto aqui, que eu até tive uma aula antes e não foi não, atualizei e ainda não tá aparecendo. Não? Tá. O Luiz Felipe tinha comentado no começo da aula que os cursos tinham sumido do AVA. Mas já me manda um e-mail com o teu DRE, a gente já resolve isso. Tá bom, obrigada, Eu professor. desloguei e loguei, apareceu. Tenta atualizar a página, sei lá, porque no semestre passado aconteceu isso também. Tá bom. A senhora poderia só me explicar também como vai ser a disciplina, essa questão das aulas gravadas, as avaliações? Claro, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou liberar o pessoal e vou pedir para você ficar aqui. Aí eu explico para você, só para liberar eles para assistirem as aulas. Tá bom, sem problemas. Tá bom? Se mais alguém quiser ficar, fiquem à vontade. Tá? Mas eu vou encerrar até a gravação aqui, para não ficar muito repetido.